Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa... A todos os nossos ouvintes, muito bom dia. Cumprimentar o nosso colega de diretoria que nos acompanha nesse programa de hoje, o Delair Radke. Cumprimentar o Fonseca na parte técnica desta emissora, que está ali coordenando os trabalhos. Cumprimentar de maneira muito especial todos os nossos associados, seus familiares, nesse dia chuvoso, mais uma vez em Canguçu e região. São Pedro parece que perdeu a mão e está largando muita água em uma parte do país e pouca água em outra. Então, vamos ter que dar uma mão para São Pedro, né, Delair? Vamos ter que começar a dar uma olhada aí a nossa conduta do ser humano, ver como é que estamos se organizando nas nossas propriedades. E aí a gente já convida para que todos aqueles que nos ouvem aí através da internet, em outros estados, em outros espaços de discussão, para que façam também uma avaliação sobre esses efeitos climáticos, porque isso com toda certeza tem boa parte aí a ver com a conduta do ser humano. E não estou falando aqui da conduta somente dos nossos agricultores, que estes sim fazem a preservação ambiental. O pessoal da cidade, como é que está fazendo com o seu lixo, como é que está fazendo com as queimadas, as mudanças de rios que muitas vezes fazem, a aglomeração de seres humanos em um pequeno espaço de terra. Então isso tudo é motivo de discussão, é motivo de avaliação e é motivo de reflexão sobre a nossa conduta como seres humanos. E, como habitualmente a gente faz, né, no início dos nossos programas, né, Delair, a gente traz alguma reflexão, alguma crítica, e aí no domingo passado a gente fazia sobre a conduta do ser humano e as boas relações de vizinhança, que a gente precisa também estar reavaliando dia a dia como é que estamos nos portando nessa sociedade que cada vez elas nos comprime e nos induz a ter uma conduta que muitas vezes não é condizente com a educação que a gente teve lá atrás, quando estávamos lá junto com o pai, a mãe, com o vô e a avó, que nos ensinavam a questão da moral, do respeito, dos bons costumes, e que muito hoje está se vendo na mídia e assim, são pessoas utilizando palavras de baixo calão, utilizando gestos obscenos muitas vezes na comunicação. Mas, feito isso no domingo, hoje a gente gostaria de conversar um pouco com os nossos associados sobre políticas e suas atribuições. E o Fonseca, enquanto já se prepara aí com as ferramentas dele para transmitir o horário eleitoral, começa pontualmente meio-dia, temos que cuidar com o horário aqui também, mas gostaríamos de falar um pouco sobre essa semana, sobre a política que está trabalhando no município. Várias discussões, várias propostas, várias soluções apontadas, e a gente, enquanto sindicato, a gente fica refletindo sobre será que todos eles têm condição de executar aquelas propostas que estão fazendo? As propostas são boas, as soluções existem, parece ser de muito, muito simples até em dado momento, mas o que nos preocupa de fato é: será que existe solução simples para problemas complexos? Questão das nossas estradas, questão das redes elétricas. Hoje mesmo, devido ao temporal de ontem à noite, temos centenas de propriedades rurais dos nossos agricultores sem energia elétrica, sem abastecimento e sem sequer previsão de quando que vai ser restabelecida a energia. Isso tudo tem a ver com a política. Como é que vai ser a conduta dos nossos prefeitos, vereadores, não só de Canguçu, mas de toda a região, de todo o estado, de todo o país. Então a gente vai ter mais de 5.000 municípios trocando os seus mandatos a partir de janeiro, e a gente pede e trabalha para que todos estes tenham um compromisso com a agricultura, que todos estes tenham um compromisso com a produção de alimentos e que façam com que o agricultor não fique parado no dia de hoje, porque está chovendo, porque deu um temporal, que ele passa mais do que 2, 3, 4 horas sem energia, porque isso é um descabimento total
que o nosso agricultor está passando. Muito se produz, pessoal. Não é porque o homem do campo, que o dia é de chuva, que ele está lá na volta do fogão a lenha, tomando chimarrão ou comendo um bolo asmo, como se dizem por aí. Não é bem assim. O agricultor está lá preocupado com a leitaria, está lá preocupado com a lavoura do fumo, com a plantio da soja, com o plantio do milho. E os dias de chuva, para quem é da agricultura, sabe bem como é que é. É dia que a gente vai arrumar o do galpão, é dia que vai arrumar a ferramenta, é dia que vai fazer aqueles serviços internos da propriedade, e sem energia elétrica, com qualidade, não tem muitas vezes como fazer, porque hoje a demanda para cima do agricultor é muito maior. Não é mais com o rebolo para afiar a foice ou afiar a enxada. Hoje o agricultor ele precisa da esmerilhadeira, precisa do compressor, ele precisa, enfim, de todas essas ferramentas que são movidas à energia elétrica. Então, queremos ouvir de todos os candidatos esse compromisso com a agricultura, de investir, de direcionar força, de construir junto com o sindicato a alternativa para que o agricultor ele possa ter uma estrada para escoar a sua produção, para receber o seu adubo, receber a semente na propriedade e que tenha energia elétrica de qualidade para que possa, nos dias de chuva como hoje, ou nos dias de tempo bom, seja o momento que ele escolher fazer aquele trabalho interno da propriedade, o que ele precisar fazer o trabalho interno da propriedade, que ele tenha condições e que não fique dependendo de um 0800 lá de Brasília ou lá de São Paulo, que em nada atende à nossa necessidade aqui. Então queremos ouvir de todos os candidatos a prefeito uma proposta que traga para o município uma central de atendimento para o consumidor, para que é como fazia antigamente. E eu me lembro, lá na década de 90, de muitas vezes atacar o ônibus na beira da estrada, Delair, e botar um bilhetinho e o cobrador do ônibus ou motorista entregava na CE, que ficava ali pertinho da rodoviária, e entregava ali, 2, 3 horas depois tinha uma caminhonete lá, restabelecendo a energia no meio rural. Então, se lá atrás, de um método, um modelo arcaico, que era trazer uma carta da colônia e entregar na CS, tinha agilidade na prestação de serviço, hoje, com a quantidade de ferramenta que tem, é o WhatsApp, é mensagem de texto, é ligação, é caminhonete moderna, é profissionais que deveriam estar bem qualificados, por que hoje tem essa demora? Nos debates políticos não está se observando esse tipo de proposta de como que vão atuar para resolver o problema dos nossos agricultores. Então, Fonseca, vamos focar em dar estrutura para o meio rural, porque o meio rural é quem sustenta a cidade de Canguçu, é quem sustenta os empregos do comércio em Canguçu. Isso é em todo o país, é o setor primário, é a base da economia, é dali que sai o fio do algodão, que vai passar pela fábrica, que vai chegar no comércio e que vai garantir. Então não tem essa de dizer que o que sustenta o município é o comércio local. A gente não está desmerecendo essa parte da sociedade, mas não estão investindo na onde deveriam investir, que é na agricultura. E esse é o impacto que traz o sindicato na vida do associado. É ali que nós vamos lutar, é para isso que tem a nossa entidade, que a gente está disposto a construir com os munícipes, com os nossos agricultores, com os nossos legisladores, com os nossos executores, que são o prefeito e secretários, metodologias de trabalho que atendam à necessidade do agricultor e que, por consequência, vai também atender à necessidade da cidade, que é a manutenção dos empregos, que é a vida digna para quem vive nas periferias também, porque vão ter condição de trabalhar na cidade. Tira a agricultura de Canguçu, comércio se extingue, todos vão ter que voltar para as suas atividades que eram lá de trás. Então a gente faz essa reflexão em cima da necessidade da agricultura e não estamos ouvindo propostas nesse sentido para os nossos agricultores. Estamos aguardando, senhores candidatos, de A a Z. E a gente acredita na boa vontade de todos. Todos estão com boa vontade, mas a gente quer um pouco mais de clareza, quer um pouco mais de... que nos deem um pouco mais de subsídio para que a gente possa
de maneira lúcida, de maneira tranquila, fazer uma escolha consciente, visando o futuro da nossa categoria, da nossa sociedade. Temos aqui também um aviso, né, Delair? Mas eu acho que eu deixo para daqui a um pouco, que já entra mais para a parte comercial. Então eu te convido para fazer uso da palavra nesse momento. Ouvintes do programa Sindicato em Marcha, da Rádio Cultura, meu bom dia. Baseado naquilo que o André já comentou, né, a questão do tempo, né, tá chovedor e outros lugares no país excesso de fogo e falta de chuva. Então tudo que é em excesso é ruim. E muitas vezes até na pessoa, o ser humano, ele às vezes também se excede, às vezes na atividade, trabalha demais, depois tem consequências negativas. Então, a gente conhece uma ferramenta tão importante, há muitos anos utilizada, que é a tal da balança. A balança é para aferir a medida, o peso, né? Então, na nossa atividade, no nosso meio ambiente, né? Então, nunca pode se exceder demais para um lado ou para o outro. Então, sempre vamos lembrar a balança, o equilíbrio. E o nosso planeta, infelizmente, está desequilibrado. Mas a gente espera que, conforme as expectativas, que esse ano vai ser um ano melhor, principalmente mês de novembro e dezembro, vai ser de menos chuvas. E baseado também naquilo que o André estava comentando, que a gente está vivendo num período eleitoral, a gente deve exercer a nossa cidadania, valorizar a democracia, porque o que a gente escuta por aí? Isso votar não adianta, não vou votar em ninguém. Bom, é uma decisão da pessoa, do cidadão. Agora a gente tem que valorizar. Por quê? Nós temos opções de escolher candidatos, uma pessoa para administrar o município, que é o prefeito. Tem a Câmara Municipal, que nós também temos os representantes que irão administrar o município. Então é uma chance de nós fazer uma troca ou escolher melhor, né, os nossos representantes. Então temos que valorizar. E como cidadão, a gente também não pode só escolher e eleger, depois disso cobrar e fazer parte também das discussões e sugestões, o que é bom para o município, para o desenvolvimento, porque tem muito o que fazer nesse nosso município. Claro, isso não é só depende das autoridades, né? O nosso clima, infelizmente, pensando nas estradas, elas destruíram bastante. Então não tem cidadão que às vezes consegue fazer um bom patrulhamento, né? Lembrando também, gente, como eu falei, cada cidadã, o funcionalismo público também, fazer a sua parte, cumprir o seu dever, porque hoje a gente só escuta muito meus direitos, eu tenho direito nisso, tenho direito naquilo, tenho direito... Mas onde é que ficam os nossos deveres? O cidadão, a gente foi educado que nós temos deveres e direitos. Nós temos deveres de um bom relacionamento com o nosso vizinho, com a nossa família, com o nosso sindicato, com a nossa comunidade religiosa. Então, todos nós temos deveres e direitos. E também nós temos esses deveres e direitos de também orientar e sugerir para esses nossos administradores. A gente pede, então, assim, com humildade, que nosso Pai Maior nos oriente, cada ser humano, cada pessoa, na escolha do prefeito e dos vereadores, para podermos, assim, prosseguir essa caminhada. E lembrando também que esse mês de outubro se comemora o Dia do Professor. Essa é uma categoria, assim, que a gente vê que eles se empenham, se esforçam muito, são exemplos de um funcionalismo público que funciona. Então, a gente desde já homenageia, né, que os outros também sejam observadores desse pessoal que batalha e realmente se empenha por uma causa justa para o desenvolvimento da nossa terra, da nossa região. Por enquanto era isso aí, depois a gente teria mais uns recados e uns lembretes para os prezados associados. Nós temos aqui, daqui a um pouco vamos fazer um chamado do pessoal do INSS, de hoje de manhã eu estava conversando com as gurias ali, daquele setor, e aí fazíamos um levantamento de aproximadamente quantas aposentadorias foram concedidas ali no sindicato através daquele setor. Então, já esse ano são cerca aí de 300 aposentadorias ou benefícios que foram encaminhadas, que foram concedidas por ali. Então, isso nos alegra muito pela qualidade do serviço que a gente está prestando ali
de todos aqueles encaminhamentos, o indeferimento ou a negativação ou não saiu a aposentadoria da pessoa, foram mínimos, em casos extremos em que realmente não existia documentação, não existia nenhum tipo de forma de fazer o encaminhamento ou ter a concessão desse benefício. Então o sindicato está de parabéns, o movimento sindical de parabéns e os associados de parabéns. E aí a gente fica pensando um pouco, né, Delaí, sobre o impacto da vida, o impacto do sindicato na vida da pessoa. Né? O quanto é importante manter o seu sindicato em dia, o quanto é importante manter sua documentação em dia, que depois a gente vai lá, organiza, busca documento aqui, busca ali, ajuda o associado e depois vê ele agradecendo e com frequência, e como é bonito ver isso, né? As pessoas com gratidão às vezes trazem um mimo para as nossas colaboradoras lá, né? Traz um vidro de mel, um cozinhado de batata, como diz o outro, uma galinha caipira. Como é bonito ver a gratidão das pessoas a ter seu serviço atendido. É nossa obrigação, mas as pessoas ficam gratas com isso. Então, eu gostaria de perguntar, Delair, pagar o sindicato é um gasto ou é um investimento? Na verdade, a gente vê como investimento. Lembrando um caso recente agora que se encerrou ontem, a questão do ITR. O ITR, o sindicato realizou mais ou menos uns 5 mil. Mas passa de 5 mil porque teve muito desmembramento, cadastro novo e gente saiu fora de condomínio. Então, o valor era 6 pila. A gente sabe que nos escritórios é um direito deles também, o valor era bem mais. A gente nem vai falar em cifras aqui. Então, só no ITR, assim, teve benefício. Por exemplo, uma consulta médica, R$ 33,00, ficha dentista também, isso não é tão fácil também qualquer entidade conceder por esse valor. E o sindicato, graças a Deus, pelo empenho, pelo entendimento dos associados, e vale lembrar aqui, daqueles que têm 70 anos, 80 anos, alguns associados passam dos 90 anos, que estão ali junto com a entidade, porque eles valorizam e sabem o quanto foi importante no tempo passado, né, que conseguiram... na sua vida particular, familiar ou na sua propriedade tiveram vários avanços, né? Isso na área da saúde, tanto no setor do Pronaf, por exemplo, quantos Pronaf a gente está encaminhando ainda lá, o cadastro dos projetos não tem custo nenhum, enquanto nos escritórios tem um custo que é cobrado, né? E temos a nossa loja também, isso falando no sindicato de Canguçu. Mas nós fazemos parte de uma federação da FETAG, então vários sindicatos aqui na região também têm vários serviços. O que no nosso caso, que muitas vezes na área especialista de saúde, não tem Canguçu, vai ali em Pelotas e ali ele tem o mesmo procedimento, mesmo atendimento, com desconto bem valorizado, porque ele faz parte da família do sindicato. Então, ele é um investimento, sim, principalmente para o presente e para o futuro. E a gente tem observado, assim, uma demanda bastante grande de pessoas fora da agricultura, que não pertencem à nossa categoria, que querem se associar conosco, querem ser sócios do sindicato e, para esses, a gente não consegue, porque a gente representa a agricultura familiar no município de Canguçu. E trazendo um pouco, né, do que foi notícia e serviços, né, ontem se encerrou o prazo para pedido de rebate nas operações de custeio e investimento para todas aquelas operações que não tinham Proagro. Então ontem se encerraram os pedidos, foram muita gente que pediu lá, muita gente. A gente acredita aí que teve um trabalho exemplar aqui no município de Canguçu. A gente observou os agentes financeiros pegando junto, inclusive aqui no Banco do Brasil, fazendo uma ressalva, eles trabalharam internamente durante o sábado. Então, conseguir liberação federal para uma agência bancária trabalhar durante um final de semana para vencer, a botar todos os pedidos no sistema, isso é algo que a gente precisa parabenizar. Então, Canguçu está de parabéns pelas pessoas. Sabemos que tem que cobrar o banco, temos que cobrar, a gente cobra, mas temos que cobrar de maneira vertical, e é lá em cima que são tomadas as decisões. Aqui na ponta são pessoas como nós. Uma outra notícia que eu gostaria de trazer é que para aquelas pessoas que querem renegociar dívidas de investimento ou de custeio,
tem até o dia 15 pela 5164. O que diz a 5164? Tu pode renegociar pelos juros de contrato por 4 anos o saldo de custeio e consegue colocar também para o último ano do contrato nas questões quando é investimento. Então tem até o dia 15 de outubro para pedir isso, pessoal. Só que 15, se eu não me engano, é uma segunda-feira. E aí provavelmente o pessoal vai pedir esse dia para finalizar a documentação. Então vamos nos manter atentos a essas datas. Uma informação importante que chegou hoje de manhã, Delair. Estava conversando com um representante de semente de milho e aí ele trouxe um dado aqui que é extremamente preocupante, que a queda na área plantada na cultura do milho pode chegar a 40% nas áreas de alto investimento, de alta tecnologia, que é a região noroeste do estado principalmente. Então, para investimento de alta tecnologia pode chegar a 40% na redução de área plantada. Isso, pela lógica, nos faz refletir e a conclusão que se chega é que faltará produto no mercado. É uma tendência, não é uma afirmação que a gente pode concluir com 100%. Mas se vai diminuir a área plantada, principalmente na questão de alto investimento, onde as produções superam 150 sacos por hectare, é sinal de que vai se produzir menos milho ou numa condição mais barata e isso vai cair aí talvez para uns 100 sacos nessas áreas ou na nossa região também vai diminuir a área plantada. A nível de estado, de maneira global, vai ficar em torno de 8% a diminuição de área plantada. Isso preocupa porque vai faltar milho e se vai faltar a gente sabe que vai subir. Então a gente convida a todos que avaliem as suas propriedades para que continuem produzindo, nem que seja para subsistência. Principalmente, André e ouvintes, porque a agricultura familiar ela precisa e necessita produzir milho, principalmente o básico para a sua propriedade, ou para a família ou para os animais. Então, não deixe de plantar a sua lavoura de milho. Se sobrar para venda, beleza, porque arriscar, né, a plantar em grandes áreas, como o André falou. Por que reduziu? Será que é só o custo ou outras situações? Porque o pessoal estava endividado ano passado e o governo não queria nem financiar novamente. Aí o governo liberou novamente financiamento para poder fazer as suas lavouras. Esse pessoal que planta uma área realmente não muito pouca, né? Média ou grande. Então, assim, a gente torce que dê uma produção boa para poder, assim, cumprir com os compromissos do agricultor. Outro lembrete, gente, o sindicato tem vários convênios assinados aí na área da saúde, de fisioterapia, nutricionistas e laboratórios. Quando vocês vão buscar esse serviço, leve o seu cartão, sua carteirinha e exija o desconto, porque o desconto assinado lá no sindicato não é tão pouco. Então, exige, em média, 20%. Mas agora estamos em termos finais com o laboratório que vai conceder 35% de desconto nos exames de sangue. Mas, então, sempre exige que esse desconto realmente seja concedido para você que está com o sindicato em dia. Temos aqui, já que o Delei está falando em saúde, temos a doutora Maria da Graça. Ela vai estar atendendo quarta-feira e depois quinta-feira vai ser substituída pela doutora Karine, tá? Então, dia 2, a doutora Karine vai estar substituindo a Maria, tá? Na verdade, assim, ó, eu disse errado. É amanhã, quarta-feira, dia 2, que a Karine vai estar substituindo a Maria, tá? Então, é amanhã. Segunda-feira e terça continua o Dr. Sohaib, né? Já está atendendo hoje, e quinta-feira volta a Karine. Nossos dentistas em turnos e horários habituais, assim como os especialistas atendendo por agendamento pelo 3252-3121. Chamamos a atenção para retirar documentos ali no setor do balcão: Antônio Carlos da Silva Silveira, Dinorá Machado Duarte, Erno Lindman Keller, Norberto Borsard e Leia Volter Borsard. Advogados atendendo no sindicato, o doutor Alexandre de segunda a quinta-feira na parte da manhã e a doutora Franciele de segunda a quinta na parte da tarde, sexta-feira todo dia. E aí, pessoal, para quem entender que precisa de algum esclarecimento
judiciário ou jurídico sobre a questão da CE Equatorial, por favor, procure os advogados do sindicato que eles vão orientá-los. Avisamos também que vai estar aceitando encomenda de alevinos até o dia 12 de novembro. Então, até 12 de novembro, encomendas de alevino no sindicato. Avisamos também que ali no setor do CCIR, o Cristiano, amanhã ele vai estar fazendo consultas médicas em Pelotas, então ele vai estar com um horário reduzido ou possivelmente até ele nem vai estar atuando no sindicato no dia de amanhã, porque ele está em consulta médica em Pelotas. Comparecer com urgência no setor da Previdência ali no sindicato, o senhor Nede Adamoli Fal. E também comparecer no setor previdenciário ali no sindicato, o Paulo Gilberto Chão Portelinha. Importante agendar os atendimentos para evitar filas e garantir que seja atendido. Antes de passar para a leitura aqui de pessoas para retirar o modelo 15 ali no sindicato, para concluir a questão do semente de milho que tinha me passado, Delair, o troca-troca já foi distribuído mais de 55%. Então, nos surpreende, né, a grande demanda que está ocorrendo ali, Fonseca. Então, seguindo nesses ritmos aí, até final de outubro seguindo nesse ritmo, deverá estar acabando o troca-troca. Então, para retirar talão de modelo 15, o Jader Bausch Beatles, Jader Bellingerman, Jaime do Espírito Santo Gonçalves, Jaime Duarte do Amaral, Jaime Flávio de Ávila, Jair Strider Duarte, Jairo Jacques, Jânio Pins Vensky, Jânio Schroeder Gauger, Jaqueline Pins Dravan Zarnotti, Jardel Barbosa Fonseca, Jardel Figo do Amaral, Jardel Val Trepton, Jean-Pierre Petit Barreto, Jefferson Gomes de Souza, Jéssica Soares Almeida, Jesus Ari Silveira, Jesus Oliveira, João Adão Borges de Borges, João Anarolino Cardoso, João Bernardino Slabão, João Borges dos Santos, João Carlos da Silva Goulart, João Carlos Moreira, João Carlos Zulsdorf, João Emir Fanca de Ávila e João Fernando Ferreira Borges. Comparecer no sindicato para assinatura do Pronaf, Custeia e Investimento, Adir Lopes Valadão, Carlos Rubino Volter Priber, Elias Strelov Birhals, Fabrício Turuf Bergman, Ildomar Scheunemann Krieger, Islair Robus Bölke, Laércio Ewald Spitzer, Lucas Stammer Duarte, Lucas Scaglione Dias, Lucas Volter Elert, Luciano Bono Farholz, Luiz Henrique Röpke Oliveira, Marcelo Volz Royan, Marcos René Elert Gauger, Matheus Radat Svensky, Mauro André Birhals Schwartz, Nelson Ram Eichholz, Ricardo da Silva Duarte, Rodrigo Matheus Radat Ziffer, Rodrigo Souza da Rosa, Silmar Machado Rodrigues, Valdomiro Elert de Jung e Vanderlei Lindemann Hutz. Lembrando que 2 já assinaram hoje, que o seu Matheus Radat Svensky já assinou hoje e também o Lucas Scaglione Dias assinaram a proposta hoje, então desconsiderem o chamado. Agradecemos a audiência de todos, fiquem agora com a propaganda eleitoral gratuita e as propostas dos nossos elegíveis. 12 horas em ponto. Horário eleitoral. A Rádio Cultura aguarda a geradora para colocar no ar o horário eleitoral.